Boa noite, pessoal. Aqui é o professor Marcos Arruda. Vamos falar agora sobre a técnica correta de se levantar peso. Hoje, quando a gente vai no ambiente de trabalho, conhecer uma indústria, conhecer uma obra, a gente observa que muita gente não sabe levantar peso. Quando você vai no almoxarifado, quando você vai num depósito de uma grande empresa, você, com uma passada rápida de olho, você vê muita gente levantando peso de forma errada. E é muito importante que o técnico de segurança conheça a maneira correta de se levantar peso. É isso que a gente vai aprender na aula de hoje. Então, pessoal, a gente vai começar a mostrar isso. Essa primeira figurinha aqui já mostra alguma coisa pra gente. Por exemplo, ele está levantando uma caixa, jogando o peso todo na coluna. Aí você nota aqui os raiozinhos saindo da coluna, indicando que é uma posição errada. Sempre que vocês virem a partir de hoje uma pessoa levantando o peso dessa forma, fiquem sabendo que está errado. Essa maneira não é a maneira correta de se levantar peso. Eu tenho que sempre dobrar o joelho e manter minha coluna reta. Desse jeito, dificilmente eu vou ter problema na coluna. Eu vou usar o amortecedor da coluna de maneira correta, o disco intervertebral, e não terei problema. Então hoje a gente vai mostrar os principais erros, tudo que a gente faz de errado, tudo que você vê no ambiente de trabalho sendo feito errado. Depois a gente vai mostrar o que é certo, para fixar bem na nossa memória e a gente ter isso bem guardado, aprender de fato, né, a maneira correta de se levantar peso. Primeiro, pessoal, olha isso aqui. É um funcionário que está trabalhando um serviço, você pode ver que está mexendo com um cabo de aço e ele está usando a luva. É certo usar a luva? Sim, é o correto. Às vezes o cara está usando uma bota, outra empresa você vai ver o cara usando um capacete. Ou seja, eles se preocupam com o EPI, só que eles esquecem a coluna. Você pode ver que ele está fazendo o correto para as mãos, que é usar a luva, mas não está fazendo o correto para a coluna. Ele está flexionando a coluna e mantendo o joelho esticado. Ele deveria ter dobrado o joelho nesse caso. O funcionário não pode preocupar somente com o EPI, ele também tem que preocupar com a sua coluna. Outro ponto muito importante, pessoal, é o descontrole do peso corporal. A falta de controle do peso corporal. Hoje tem o IMC, né, o Índice de Massa Corpórea, que, de acordo com a pontuação que dá o seu IMC, mostra se a pessoa está com peso normal, se está com sobrepeso, se está com obesidade grau 1, grau 2 ou grau 3, obesidade mórbida, dependendo do caso. Isso tudo, pessoal, pode ser controlado pelo IMC, Índice de Massa Corpórea. Pensa só, uma pessoa que está 50 quilos acima do peso, poxa, ela está carregando um saco de cimento na coluna. É muito peso. Esse sobrepeso de 50 quilos vai sobrecarregar sua coluna. Uma pessoa que está com sobrepeso de 20 quilos, poxa, é um saco de argamassa na coluna. Então tem muita gente que sente dor no corpo, muita dor na coluna, ainda trabalha num serviço muito pesado, quer dizer, ela tem tudo para sentir dor na coluna. A primeira indicação para quem tem sobrepeso e trabalha com levantamento de peso é começar a controlar o peso corporal, porque perdendo o peso corporal, consequentemente a sobrecarga na coluna também vai diminuir. Outra coisa que é importante, tá vendo? Olha, manter o joelho esticado e dobrar a coluna. Esse movimento de dobrar a coluna não é o correto. Dobrar a coluna desse jeito não é o correto. Pode ser com carrinho, pode ser com a caixa. O ideal é flexionar o joelho. Nunca fazer esse movimento com a coluna. Tá vendo? Você vai dobrar a coluna para levantar um saco de cimento. Quanto pesa um saco de cimento? Já falamos exaustivamente isso. 50 quilos. Ah, Marcos, mas a CLT, você mostrou lá em outras aulas que a CLT, no seu artigo 198, fala que pode levantar 60. Voltamos nesse assunto. CLT fala que pode levantar 60. Não quer dizer que você, na sua empresa, deva deixar um funcionário levantar 50, 60 quilos. É peso demais. A Comunidade Europeia recomenda 25 quilos. Na IOSH recomenda
23 quilos. Poxa, como assim no Brasil 60 quilos é aceitável? É peso demais. Ainda mais levantando de forma errada, igual tá aqui. A chance do funcionário ter um problema de coluna, uma hérnia de disco, é muito alta. É completamente contraindicado esse peso e essa postura. Outra coisa, pessoal, levantar peso com apenas um lado. Estão lembrados da escoliose, que é o desvio lateral da coluna? Tá vendo? O que é o ideal? Vai levantar um peso só? Segura com as duas mãos aqui na frente. Nunca carregar de um lado só. Se for carregar de um lado só, intercalar. Um pouco do lado direito, um pouco do lado esquerdo. Porque se você ficar usando, a tendência não é essa. A tendência é a pessoa usar sempre o lado dominante. Se você usar só o seu lado dominante, você vai desenvolver num curto espaço de tempo a escoliose. O que vai agravar também, pode se agravar. Se você já tiver, vai agravar, que é pior ainda. Outra coisa, pessoal, pegar muito peso sozinho. Tem muito funcionário que é sistemático, acha que rende melhor sozinho, não gosta de esperar outro funcionário, não gosta de trabalhar em equipe, e ele acaba se sobrecarregando com muita frequência, ele se sobrecarrega com esse pensamento. Às vezes, a caixa não é nem tão pesada, a pega é ruim. Lembra que na aula 1 a gente falou sobre pega? Às vezes ele não consegue ter uma pega boa. Se ele não tem uma pega boa, ele não tem segurança naquilo. Aquilo pode escorregar, porque tem dentro pode quebrar, pode cair no pé dele, ele pode sofrer um acidente. Tem pesquisas que mostram isso. 40% dos acidentes do trabalho no Brasil hoje são causados por problemas ergonômicos. O risco ergonômico, a princípio, se ele não for bem cuidado, ele pode ser responsável por 40% dos acidentes dentro da empresa. Tem até livro, né? Tem livro recente de ergonomia que aborda esse tema. Então, o simples fato do cara levantar muito peso sozinho, numa posição ruim, numa situação ruim, se é uma pega ruim da caixa, ele se expõe a um risco de adoecimento e de acidente. Agora, pessoal, a gente vai ver a técnica correta de levantamento de peso. A gente vou aproveitar também nesse espaço para pontuar também, para relembrar com vocês muita coisa que o funcionário faz de errado. E a gente vai reforçar o que é errado e o que é o certo. Primeira coisa, isso é a técnica correta. Ele flexionar o joelho e manter a coluna reta. Olha a maneira correta de se levantar o peso. Mesmo estando com o carrinho, dobrou o joelho, coluna reta. Maneira correta. Desse lado aqui a gente vê o lado errado, o que é errado de se fazer. Do lado direito a gente vê a maneira correta. E ali foi com o carrinho, né? Agora manualmente, mesma coisa. Tudo que for levantar tem que flexionar o joelho. Isso serve para uma caixa, isso serve para tudo, não importa se é muito pesado, se é mais leve, o ideal é sempre flexionar. Isso vale também para quem tem filho pequeno. É muito comum dificilmente quando uma criança pequena, filho, sobrinho, vem para te pegar no colo, dificilmente você flexiona o joelho para pegar aquela criança. Você acaba fazendo isso aqui, ó. Você acaba flexionando a coluna para frente e pegando, que é errado. O ideal é sempre você fazer a maneira correta, dobrar o joelho. Outro ponto, pessoal, é esse aqui, ó. Sempre que uma carga for muito pesada ou tiver uma pega ruim, não necessariamente só se é muito pesada, a pega também, se for ruim, é necessário pedir ajuda, acionar outro funcionário. É muito mais fácil, é muito mais seguro desse jeito. Lembrando que é errado você fazer isso sozinho e é aconselhado que você envolva outro colaborador, outro funcionário nessa atividade. Outro ponto que é importante, dividir o peso entre os dois lados. Essa figurinha aqui, pessoal, pontilhada aqui, mostra a coluna. Isso aqui não está aqui por acaso, não. Quando eu divido o peso entre os dois lados, a nossa coluna fica retinha. Eu não vou ter uma escoliose nunca se eu levantar o peso desse jeito. Ah, Marcos, é necessário ser peso idêntico? Não. Distribui o peso aproximado dos dois lados.
E isso vale também quando a gente vai no mercado. Serve até pra gente. Você vai no mercado fazer compra, você tá com aquele monte de sacola, você vai carregar de um lado só? Não, é ideal você aproximar ali o peso e dividir o peso entre os dois lados. Desse jeito você mantém sua coluna reta. Se funciona para gente, para o funcionário, então, que faz isso com muito mais frequência na empresa, aí então ele tem que fazer mesmo. Ele tem que ser orientado a fazer da maneira correta, que é essa, dividindo e igualando o peso entre os dois lados. Tá vendo? Aqui mostra o que é errado, carregando o peso de um lado só, e aqui mostra a maneira correta, que é dividindo o peso entre os dois lados. Repare algo intrigante nessa foto. Aqui ele está carregando só uma lata, aqui ele está carregando duas. Aí você fala assim, poxa, Marcos, então ele está carregando até mais peso. Sim, ele está carregando até um pouco mais, mas contrapartida está sendo mais benéfico para a coluna do que nessa figura aqui do lado esquerdo, que ele está gerando a escoliose na coluna. Aquela figura que a gente já também abordou em outras aulas em relação à pega. Melhorar a pega das caixas. Tem muita coisa que você pode fazer na empresa, pode acionar manutenção, pode soldar, pode cortar. Outras coisas, não, Marcos, aqui minha empresa não posso, a caixa já vem de fora. Às vezes vale a pena conversar com o fornecedor. Sempre buscar melhoria, sempre buscar melhorar a pega. Lembrando que eu tenho aqui o que é errado e desse lado direito eu tenho o que é correto. É muito importante ter esse cuidado, fazer isso da maneira correta para manter, eu falei exaustivamente, os benefícios que tem a pega correta no se levantar peso. Maior produtividade, segurança para a coluna, menor desgaste físico, não sofrer acidentes, dificilmente isso vai escorregar e vai cair. Uma pega ruim já é propensa a isso tudo. Outro ponto, pessoal, que é muito importante a gente falar, é a importância de se orientar o funcionário sempre que ele for levantar peso, carregar o peso próximo ao corpo. Quanto mais próximo o peso tiver do corpo, mais seguro é para a coluna. Tem livro consagrado de ergonomia que aborda isso. Eu vou mostrar aqui no próximo slide. É muito comum, você vai na empresa, às vezes, você vê o funcionário carregando um negócio longe do corpo. Por isso também que a empresa, em alguns casos, ela tem que dar um uniforme. Ela tem que dar um avental. Porque às vezes o cara fala assim, não, isso aqui tem medo de sujar minha roupa. Mas se ele tem um uniforme, se ele tem um avental, isso não tem justificativa. Quer ver? Observem bem essa figura aqui, pessoal. Isso aqui é um do livro, né, do estudioso de ergonomia chamado Etienne Grandin, um francês que é pioneiro, ele fazia muito estudo, muita pesquisa e tem muita referência, vasta referência de muita documentação em ergonomia, muito famoso, muito seguido até hoje. E essa foto foi retirada do livro dele. Você pode reparar que é o mesmo funcionário com o mesmo peso. Só que repare uma coisa, a distância, o que muda é a distância do peso em relação ao corpo. E notem algo intrigante, quanto mais distante o peso está do corpo, mais pressão é na coluna. Então pense comigo, o mesmo funcionário carregando 20 quilos próximo ao corpo. Eu tenho uma tensão de 450 newtons na coluna. Já carregando o peso a 35 centímetros do corpo. Cotovelo flexionado aqui. Essa pressão já vai para 700 newtons. Se eu distanciar esse peso a 70 centímetros do meu corpo, a pressão já vai para 950 newtons. Já aumenta consideravelmente a chance também de eu adoecer, de eu ter uma hernia de disco, também aumenta junto. E aqui embaixo ele fala, ao aumentar a distância entre as mãos e o corpo, há um aumento da tensão nas costas. O que mostra que é importante carregar o peso o mais próximo possível do corpo. Lembrando, pessoal, que o levantamento e o transporte manual de peso também só deve ser feito em último caso. As empresas têm que ter carrinho, as empresas têm que ter transpaleteira, paleteira, empilhadeira, esteira rolante. Nós já vimos isso anteriormente. As empresas têm que ter outras ferramentas que eliminem o levantamento e o transporte manual de peso.
Mais para frente podemos falar, Marcos, mas como que eu sei que a minha empresa tem que ter um carrinho e não uma empilhadeira? Depende do ramo de atividades, depende da posição na empresa no mercado, por exemplo, faturamento. Não faz sentido uma empresa que poderia ter, que tem um faturamento alto, tá usando ainda carrinho. Tem empresa que já era para ter investido em elevador de carga, em ponte rolante, num monte de coisa, para evitar essa transação de gente para um lado com carrinho. Então, tudo isso a gente vai aprender nas próximas aulas, porque é importante que o funcionário tenha condições de não realizar muito levantamento e transporte manual, mantendo assim a sua coluna em segurança. E para finalizar, uma foto que eu sempre mostro e sempre abordo com todo mundo, acho que todo mundo conhece isso aqui. Isso aqui, lembrando que é uma profissão, isso tem Copa do Mundo de halterofilismo, isso é um esporte olímpico, que é porque é a função, né, do halterofilista. O halterofilista levanta muito mais peso que a gente no dia a dia. Não pode nem comparar. Você não escuta falar que um halterofilista não foi competir, não foi para uma competição porque estava com hernia de disco, porque estava com bico de papagaio, porque estava com dor crônica na coluna, porque estava com dor na região lombar pegando o nervo ciático, porque estava com bico de papagaio, ou que estava com dor na região cervical, que evoluiu para uma cervicobraquialgia. Você não escuta isso. Por quê? Porque ele levanta peso da maneira correta. Ele mantém a coluna reta e ele mantém o joelho sempre flexionado. Só para finalizar, algo que é muito importante pontuar com vocês, durante N vezes durante esse vídeo, eu falei que o funcionário tinha que manter o joelho flexionado e a coluna reta. Muita gente pode se perguntar assim, poxa, Marcos, mas aí eu salvo minha coluna e vou estourar o meu joelho? Vou arrebentar o meu joelho? Não, pessoal. Quando a gente pega para estudar anatomia, e eu mostrei um pouco disso já, quando você pega para estudar a anatomia da coluna vertebral, você nota que a anatomia da coluna vertebral é muito mais frágil que a anatomia do joelho. A estrutura da coluna é mais frágil que a estrutura do joelho. Então, o peso que eu jogo na coluna, a nossa coluna não é preparada para suportar. Já o nosso joelho, como nessa foto aqui, ele tem uma estrutura muito mais robusta. Eu tenho aqui o músculo quadríceps, que é o maior músculo do corpo humano. Tem aqui o tendão patelar. Tem aqui os meniscos, tem ligamento cruzado anterior, posterior, lateral. Tem uma cartilagem muito forte. A estrutura do joelho é preparada para isso. Então lembre-se disso. É muito importante conscientizar os funcionários, conscientizar todos da maneira correta de se levantar peso. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.